Eu estou com a minha Bíblia aberta para 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 até o verso 10. Seja muito bem-vindo, Augusto. É um prazer tê-lo conosco hoje à noite. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. Primeira carta escrita por Samuel, que narra a vida de Samuel, na verdade, no capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. Eu vou convidar algum irmão que possa sentar ali com Augusto, ajudá-lo a compartilhar a palavra, né? O irmão José Maria já está ali. Muito bem. Vamos ler, meus irmãos, são 13 versículos e nós vamos ler esses 13 versículos hoje à noite. Leiamos, diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, é tão maravilhoso poder estar reunido nessa noite no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Já louvamos, já exaltamos o teu nome, já entregamos ao Senhor o nosso louvor e adoração.
Agora, ó Pai, creio que o Senhor também tem algo para entregar para nós. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos possa estar atento àquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito domine e encaminhe toda parte desta mensagem. E que o meu coração e cada coração possa estar aberto à aplicação das verdades contidas nesses textos em nossa vida, em minha vida e na vida de cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A voz de Deus e seus resultados. A voz de Deus e seus resultados, irmãos, é o tema da mensagem de hoje à noite. E nós estamos caminhando para o 4º mês desse novo ano. Estamos aí na última semana do mês de março e estamos caminhando para o mês de abril. Como foi, irmãos, esses 3 primeiros meses de 2024 na vida dos irmãos? Como foi esses meses, esses 3 primeiros, que têm passado tão rápido, não é verdade? Já estamos caminhando para o 4º mês. Em relação aos seus objetivos, em relação à direção da sua vida. Talvez você, no dia 31 de dezembro de 2023, ao concluir o ano, você fez alguns projetos, alguns planos, tomou algumas decisões para este ano. E a minha pergunta é: está sendo como planejado? Está sendo como o irmão planejou? Sonhou? Eu digo isso não somente a vida com Deus. Talvez você colocou no seu coração ler mais a Bíblia, orar mais, servir mais a Deus. Isso tem sido uma realidade, tem conseguido cumprir. Mas eu também digo em relação à vida cotidiana. Talvez você tomou alguma decisão em relação a cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, a estudar. Como que está? Está caminhando? Está indo bem? Tem logrado êxito? Ou imprevistos aconteceram? E aquilo que você colocou no seu coração, você não tem conseguido colocar em prática, não tem conseguido viver. Mas a minha oração é que você esteja firme aí. E mesmo que não tenha conseguido nesses 3 primeiros meses, não desista. Amém? Não desista. Persista. Persista. Talvez alguns imprevistos aconteceram, algo que você não planejou, aconteceu e você não deu sequência àquilo que você havia sonhado e planejado para este ano. Mas eu creio que todos nós reconhecemos de que os planos que nós fazemos para a nossa vida, tanto no cotidiano, tanto na nossa vida com Deus, precisam da bênção e da direção de Deus. Você reconhece isso? Amém. Todos nós reconhecemos e precisamos reconhecer. Jesus Cristo, uma vez ele disse, na sua palavra está registrado, de que sem mim nada podeis fazer. Seja nos seus planos do cotidiano, para a sua vida, para o seu trabalho, os seus estudos, você precisa de Cristo e da sua bênção. Seja na sua vida espiritual, mais ainda, você precisa de Cristo e também da sua bênção. Eu creio que 2 ingredientes são necessários
ou indispensáveis relacionado a Deus no cumprimento dos nossos objetivos, no cumprimento daquilo que você quer para a sua vida ou planejou para a sua vida em relação a Deus. Primeiro ingrediente, você precisa do poder de Deus. Você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Por que eu preciso, pastor? Primeiramente, porque a graça nos fortalece. O seu poder nos renova. O seu poder nos anima. Talvez você começou bem e desanimou, mas Deus tem ânimo para você. Ele diz, não temas, continue. É o seu poder que nos sustenta. É o seu poder que na nossa fraqueza nós encontramos força. É no poder do Senhor. É na graça do Senhor. Você e eu precisamos do poder e da graça do Senhor no cumprimento dos nossos objetivos. Sejam eles da vida cotidiana ou espiritual. Mas há um segundo elemento. Você precisa da direção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus nos nossos planos e nos nossos objetivos. Deus tem o poder, mas Ele também tem sobre nós a sua direção. Quando nós olhamos para a vida de Saul, o primeiro rei de Israel, ele tinha o poder de Deus, mas ele negou e disse não à direção de Deus. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10, verso 1, diz assim, só volte algumas páginas, que diz, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, ele está ungindo Saul como rei sobre Israel. Porventura te ungiu o Senhor por capitão sobre sua herança? Veja comigo o verso 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, Samuel falando a Saul, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-á um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. A partir deste momento, Saul recebeu sobre si o poder e o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus estava sobre Saul para o animar, para o sustentar, para lhe dar sabedoria. Ele tinha o poder de Deus. Mas chegou um tempo no ministério, no reinado de Saul, que ele deixa de ouvir a direção de Deus. Ele deixa de ouvir a palavra de Deus. E quando você tem o poder de Deus, o Espírito de Deus na sua vida te sustentando, e quando você não ouve a direção de Deus, vai acontecer como Saul. O que aconteceu com Saul? Os planos de Deus não pôde ser cumprido em sua vida. Eu quero orar, eu oro para que você esteja unido na sua vida esses dois elementos. Que você tenha sobre si o poder de Deus e você esteja atento à voz de Deus para os seus projetos, objetivos e planos. Meus amados irmãos, ouvir a voz de Deus não é tão simples assim. Por que não é tão simples? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade onde ouvir para esta sociedade não é coisa tão simples assim.
Nós estamos vivendo em um período onde a nova geração e a sociedade onde nós estamos vivendo deixaram de ouvir. E muitas vezes essa questão de não ouvir, nós reproduzimos na nossa espiritualidade. Nós reproduzimos na nossa vida com Deus. E hoje à noite eu quero, pelo Espírito de Deus, ajudar a cada um de nós aqui a estar mais atento para este ano, ao ouvir a voz de Deus. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Então o tema da mensagem hoje é a voz de Deus e os seus resultados. Porque quando nós temos o poder de Deus e ouvimos a sua voz, a sua direção, querido, vai haver resultados. Primeiramente, nós vamos olhar para a vida de Samuel. Primeiramente, Samuel, queridos, foi um homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia para o capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1 em diante. 1 Samuel, aí mesmo, no mesmo livro onde nós estamos, a partir do versículo 1. Samuel ainda muito jovem. Eu quero que os nossos adolescentes, hoje nós temos um grupo de adolescentes aqui, amém? Temos 4 e uma pré-adolescente, todos nós hoje à noite, mas principalmente vocês, olhe, que Samuel era muito jovem, mas muito jovem ainda, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Vamos ler 1 Samuel 1 1 Samuel 3, de 1 a 10, diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, Eli, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, eu, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. E há de ser que te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Que coisa fantástica. Meus irmãos, Samuel, ele, como eu disse, ele ainda era muito jovem. Não sabemos exatamente a idade que ele tinha, 12, 13, 14, não sabemos. Mas o fato é que a realidade de Samuel, a nação de Israel na época aqui, vivia totalmente distanciada de Deus. A palavra de Deus diz que não havia visões manifestas. O Senhor parou de falar a Israel. E eu creio que Samuel tinha muitas atrações, porque ele era pecador. Mas essas atrações não tirou Samuel de dentro da casa do Senhor. Mas além das atrações fora templo,
Samuel também convivia com exemplos ruins dentro da casa do Senhor. Samuel convivia com os filhos de Eli. E os filhos de Eli também eram sacerdotes. E esses filhos de Eli, a palavra de Deus diz que eles eram filhos de Belial. Eles não respeitavam a oferta ao Senhor. Mas Samuel, ele estava ali. E Samuel, ainda muito jovem, ele temia o Senhor. Ele decidiu viver perante o Senhor. E ele decidiu servir ao Senhor. Eu creio que essas 3 palavras são 3 ingredientes indispensáveis para quem quer ouvir a voz de Deus. Primeiramente, temer. Viver perante o Senhor e servir ao Senhor. Mas, após tempo em silêncio, Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio. A palavra de Deus, como eu já disse, diz que não havia visão manifesta naquele tempo. O texto que lemos diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Conhecer o Senhor significa que ele ainda não tinha tido experiências pessoais e diretas com o Senhor. Ele ainda não tinha tido experiências espirituais com Deus. Eu creio que Eli ensinou esse período, desde quando Samuel estava ali. Eu creio que Eli ensinou os afazeres do templo, os afazeres do tabernáculo. Mas Samuel ainda não tinha comunicado e falado com o Senhor daquele tabernáculo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor chama Samuel por 4 vezes. As 3 primeiras vezes, ele pensa que é Eli que está chamando ele. Mas Eli está tão distante do Senhor que ele nem percebe que é o Senhor que está chamando o jovem Samuel. E na 3ª vez, Eli cai em si. Ele está ouvindo Deus. Deus está falando com ele. Deus está falando com ele. E Eli diz: filho, vai. E se você ouvir de novo ele te chamar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel foi, deitou-se. E quando ele estava deitado lá pela 4ª vez, Deus o chamou: Samuel, Samuel. E ele então diz: fala, que o teu servo ouve. Meus irmãos, quando nós ouvimos para estas palavras que Samuel diz, nós vemos aqui Eli orientando Samuel acerca da prontidão de ouvir a voz de Deus. Quando Samuel orienta Samuel a dizer: fala que o teu servo ouve, ele está dizendo: esteja pronto para ouvir a voz do Senhor. Note que a experiência espiritual de Samuel vai começar a partir de quando ele começa a ouvir a voz de Deus. As nossas experiências com Deus, a sua experiência espiritual, começa também desse princípio. Começa a partir do momento quando nós estamos prontos ao ouvir a voz de Deus. Uma experiência nova para Samuel, mas uma experiência que, sobretudo, vai ser duradoura na vida dele. Porque quando nós lemos sobre a vida de Samuel, nós percebemos a enorme quantidade de vezes em que ele teve que ouvir a voz de Deus. E não só ouvir a voz de Deus, ele teve que falar ao povo a partir da voz de Deus. E ele então confrontava o povo, ele consolava o povo, ele encorajava o povo mediante aquilo que ele ouviu de Deus, do que vinha da parte de Deus.
E havia ali, sobre a vida de Samuel, uma direção firme e segura, porque ele tinha sua vida conduzida pela voz de Deus. E aqui nós encontramos, queridos, hoje à noite, o primeiro resultado quando nós ouvimos a voz de Deus. O primeiro resultado está no fato de que você terá uma direção segura e a bênção de Deus no cumprimento dos seus objetivos. Quando eu e você escutamos a voz de Deus, você tem uma direção segura. Você não diz, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Você não vai ter dúvida. Você não vai ficar postergando ou demorando. Não, você vai ter convicção, porque a direção de Deus é segura para a sua vida. E além de uma direção segura, você tem a bênção do Senhor. Queridos, não existe coisa mais satisfatória no cumprimento dos nossos objetivos do que ter a bênção do Senhor sobre aquilo que nós conquistamos e realizamos. Não é verdade? Claro que você pode até conseguir algo com seus esforços. Eu estudei, eu fiz isso e você conseguiu. Mas é diferente quando nós reconhecemos que foi Deus que me deu. Foi a partir de uma obediência, a partir de uma direção de Deus. Aquilo se torna mais valioso para você. Aquilo tem mais significado para você. Porque foi resposta de oração. Foi bênção na direção de Deus. Tudo que propomos fazer deve ser conduzido pela orientação segura do Senhor, meus irmãos. Amém? Essa orientação segura do Senhor em nossa vida. Mas para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, ou aprender a ouvir, é imprescindível a nossa prontidão. É dizer como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Há uma questão no fato de ouvir a voz de Deus. Por quê? A questão é que nós estamos acostumados mais a falar com Deus do que ouvir Deus. Nós estamos mais acostumados a pedir e também agradecer. Nós pedimos, mas quando é para Deus falar, nós não ouvimos. Meus queridos, até mesmo na oração, na sua vida de oração, não é só pedir. Não é só você que fala no seu período de oração. No seu período de oração, você tem que ter um momento de parar e deixar Deus testificar e falar ao seu coração. É muito comum também nós confundirmos os rumores da nossa alma com a voz de Deus. Muitas vezes são as vontades do nosso coração e não a vontade de Deus ou a voz de Deus. Precisamos estar atentos a isso. Mas eu creio que o Senhor tem falado ao seu coração. Quantos têm ouvido Deus falar ao seu coração? Eu creio que Deus tem falado audivelmente ao seu coração. Quando você tira um tempo para ler a palavra de Deus, Deus ali está falando com você. Quando você ouve a mensagem de Deus, Deus está falando ao seu coração. O meu desejo é que você tenha a mesma prontidão que houve em Samuel. O desejo de Deus é que você também tenha essa mesma prontidão em dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Veja o que o Salmo 85:8 diz. Salmos 85:8. Tu vai ouvir. Salmos 85:8. Salmos 85:8 diz,
escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. O salmista está dizendo: eu vou ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Porque o que Ele tem a falar são caminhos de paz, são caminhos de bênçãos. As suas promessas são caminhos de paz. E o salmista diz: eu vou escutar. Por quê? Para que os santos não voltem à loucura. Interessante isso, né? Ele está falando para que não voltem à loucura. A palavra loucura aqui tem um significado de insensatez. Tem um significado de louco. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus está evitando que nós não venhamos voltar para trás às insensatez, às loucuras dessa vida. Queridos, conta-se uma vez que uma mulher foi visitar a grande catedral de Spurgeon. Spurgeon, ele foi um grande pregador. E aquela catedral estava cheia de pessoas ali para cultuar a Deus. E uma mulher foi visitar a catedral de Spurgeon e naquela noite ela ouviu Spurgeon pregar. E aquela mulher, ao terminar a mensagem, ela saiu dali flutuando, porque que mensagem maravilhosa ela ouviu naquela noite. No próximo domingo, ela nem mais foi convidada, ela foi por ela mesma. E mais uma vez, ela ouviu Deus falar grandemente ao seu coração. E ela sai daquele culto totalmente flutuando nas nuvens. Que mensagem! Na terceira vez que ela foi, não foi mais a mesma coisa. Na quarta vez que ela foi, irmão Manolo, não foi mais a mesma coisa. Ela saiu de lá como ela havia entrado. Ao terminar o púlpito, Spurgeon ficava na porta da catedral cumprimentando os irmãos. E ela chega para Spurgeon e diz: Senhor Spurgeon, as 2 vezes que eu vim aqui, as primeiras vezes, eu saí daqui flutuando. Mas os 2 últimos cultos eu estou saindo a mesma coisa. O que está acontecendo? Spurgeon olha para os olhos daquela mulher e diz: as 2 primeiras vezes que você esteve aqui, você veio ouvir Deus falar. Mas nas últimas 2 você veio ouvir Spurgeon falar. Querido, se você vem ao culto para escutar alguma coisa desse pastor carnal e pecador, você vai sair daqui vazio. Mas se você reconhece que um dia o Senhor me ordenou e me deu essa nobre função de ser o porta-voz dele, e você ouvir o que eu digo, não do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Então esquece o homem, esquece o Spurgeon. E aquela mulher então pensou: é verdade. Eu fiquei muito impressionada com a eloquência. Eu vim ouvi-lo e deixou de ouvir a Deus. Primeiro lugar, então, o primeiro resultado de se ouvir a Deus é ter uma direção segura para a sua vida. Segundo lugar, queridos, de se ouvir a voz de Deus é porque a voz de Deus, ela promove ordem em nossas vidas. Oh, amados irmãos, no versículo 11, volta a sua Bíblia lá para 1 Samuel, ainda no capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 11 vai dizer assim: então disse o Senhor a Samuel: Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos.
Deus está falando para Samuel: Samuel, vou colocar em ordem as coisas aqui. Eli já está velho, perdeu o domínio da casa do Senhor, os seus filhos fazem o que ele bem entender, e a partir de então Deus vai trazer uma mensagem para Samuel acerca da família de Eli. O que nós vemos aqui, meus amados irmãos, é que Deus está começando a colocar as coisas na direção, Deus está dando um novo rumo, Deus está dando uma nova rota para o exercício ali do sumo sacerdote da casa do Senhor. Conta-se uma vez um homem chamado, um pastor, escritor e preletor, o nome dele é Jerry Bridges. Jerry Bridges, antes de ser pastor e preletor, ele trabalhou na Marinha. Na Marinha. Ele disse o seguinte na sua experiência: no tempo que eu trabalhei na Marinha, não havia satélites ao redor do globo. Então, 2 vezes ao dia, nós usávamos um aparelho chamado sextante, para saber a posição da navegação, aonde nós estávamos na navegação. Nós fazíamos isso no alvorecer e à tardezinha. Nós medíamos a atitude das estrelas. E ali nós obtínhamos a nossa posição, aonde nós estávamos. E ele continua dizendo: invariavelmente, depois de fazer isso, tínhamos que realizar a correção da nossa rota. Se nós não fizéssemos isso, não somente todos os dias, mas 2 vezes por dia, logo nós descobriríamos que nós estávamos totalmente afastados da nossa rota. Amados e queridos irmãos, todos nós precisamos dessa correção diária da rota das nossas vidas. Todos nós precisamos fazer isso, e nós fazemos isso ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus é para nós o sextante, para nos colocar novamente na rota. Amém? Então esse é o segundo resultado de quando se ouve a voz de Deus. Você se mantém na direção e na rota certa. Porque sem a voz de Deus, nós estamos rodeados com tantas vozes. E nós começamos a seguir direções que não é aquela que o Senhor preparou para nós. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, a rota é certa. Que você possa estar atento à rota, à direção. Talvez você até começou o ano na direção certa. Você começou dia 1º de janeiro, até o mês de janeiro, eu estou na rota certa, pastor. Mas quando começou fevereiro, você sem perceber, sabe o que vai te trazer de volta? A voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E ultimamente, para concluir hoje, queridos, primeiramente, a voz de Deus nos dá uma direção segura. Em segundo lugar, a voz de Deus nos mantém na rota certa. E em quarto lugar, a voz de Deus precisa ser vencida. Ela precisa ser ouvida, mesmo em meio a resistências emocionais que há em nós. Você sabia que há resistência emocional dentro do meu coração e o seu coração para ouvir a voz de Deus? E esse é o texto que nós lemos no início. Volta sua Bíblia para o capítulo 16 de 1 Samuel. 1 Samuel 16. Veja resistências emocionais que Samuel teve que vencer para ouvir a voz de Deus. Capítulo 16, verso 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Meus irmãos, sabe qual é a primeira resistência que Samuel teve que enfrentar para poder ouvir a voz de Deus? Estava relacionada à tristeza. Porque quando Deus pede para Samuel ir ungir Davi,
O texto diz que Samuel teve dó de Saul. Eles criaram um vínculo. E agora ele se encontra triste. Ele está triste. Ele percebe que os planos dele não é o plano do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós damos uma travada, me escute, quando nós descobrimos que o plano de Deus, aquilo que Deus está falando para mim fazer, não é o que eu quero fazer. Isso entristece o nosso coração. Porque começamos a perceber que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Isso nos impede a nos submeter à vontade de Deus. Samuel teve que vencer isso. Não é os meus planos, é o plano do Senhor. Meus irmãos, nós nos entristecemos muitas vezes quando descobrimos, eu queria fazer isso. Esse era o meu plano para este ano. Mas Deus não tem isso, é este caminho que Deus tem para você. E nós nos entristecemos também, não só por nós, mas muitas vezes, para ouvir a voz de Deus, você vai ter que entristecer outras pessoas. Porque quando Saul descobrir que ele foi rejeitado pelo Senhor, Saul também vai ficar irado e triste. E muitas vezes, me escute, Deus tem falado conosco e muitas vezes nós não ouvimos Deus porque nós não queremos entristecer outra pessoa. Principalmente você que está aqui começando a vir à igreja. Talvez você tenha um amigo ou uma amiga, talvez até dentro da sua casa. Deus está falando, consagre a sua vida, entregue a sua vida ao Senhor. E você tem lutado porque você não quer entristecer aquele seu ente querido. Eu lembro quando eu fui para o ministério, Deus me chamou e eu tinha plena certeza. E eu fui falar com meu pai. E meu pai falou, filho, você vai para longe, nós estávamos indo para o Pará. Isso me entristece muito. E aquela tristeza do meu pai poderia ter feito com que eu não ouvisse a voz de Deus. Mas eu tinha plena convicção de que Deus me queria no ministério. E mesmo diante daquela tristeza no seu coração, eu abracei ele e disse, Pai, essa é a vontade de Deus para a minha vida, Pai. E mal eu sabia que aquele era o último abraço que eu estava dando nele. Porque quando eu cheguei no Pará, depois de um mês, eu estava num culto como esse. E um pastor amigo chegou, Natanael, posso falar com você? Me tirou para fora do culto. A sua sobrinha ligou lá de São Paulo. E o seu pai acaba de falecer. Ele morreu num acidente. Ali eu entrei para o culto novamente. A Luciana não sabia, nem as meninas. Depois que terminou o culto, eu informei ela. Filhas, o vô faleceu. E cheguei em casa, o pastor, você quer ir agora? Você quer? Ele queria me levar antes de terminasse o culto. Eu falei, não, pastor, vamos terminar o culto. Ou não, eu não lembro. Terminou o culto. E eu cheguei em casa, liguei para a minha sobrinha. Filha, o que aconteceu? Mas, meus amados irmãos, muitas vezes para ouvir a voz de Deus, você vai ter que renunciar à sua vontade. Você vai ter que renunciar, vai ter que entristecer seu coração. Você vai ter que pagar um preço. E muitas vezes vai ter que entristecer até outras pessoas que você ama. Em segundo lugar, a segunda resistência, eu estou concluindo. Samuel teve que resistir o medo. Olha o versículo 2, diz 2. Porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Quando Deus fala para Samuel, vai lá e ungir Saul, Samuel tem medo. Porque Samuel ele é secundário. Quem estava no trono era Saul.
E ele temeu, porque quando Saul soubesse que ele está ungindo outro rei sobre Israel, Saul poderia matá-lo. E muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e não nos rendemos, porque nós temos medo de nos entregarmos totalmente ao Senhor. Nós temos medo de que Deus vai falhar comigo. Eu tenho medo de que Deus não vai cumprir a sua promessa em minha vida. Queridos, não temas. Porque o texto que o nosso irmão Zé Maria leu disse que Deus não é homem para mentir. Ele não mente, aquilo que ele faz, ele vai cumprir na sua vida. Muitas vezes tememos nosso esposo, nossos filhos, nossos familiares. Não tema, ouça, obedeça. E para concluir, Samuel teve que vencer a sua percepção errada. Muitas vezes nós temos a percepção errada da nossa vida. Nós queremos aquilo para nós. E Deus está falando para nós, não é isso que eu tenho para você. E nós temos que vencer isso. Qual foi a percepção de Samuel quando ele chega na casa de Jessé e pede para Jessé passar os seus filhos? A primeira percepção dele quando viu o filho mais velho de Jessé entrar: eu vou ungir esse camarada, porque é esse que Deus tem escolhido. Veja a percepção dele. Mas não somente era a percepção dele, mas também a percepção do próprio Jessé. Jessé manda o seu filho mais velho primeiro, porque ele era mais forte, mais capaz. Não só a percepção de Samuel e de Jessé, mas a percepção do mundo. A percepção do mundo o mundo quer que nós venhamos acreditar de que ser fraco, de que ser humilde, de que ser pequeno não tem valor. Essa não. Deus deixa o mais forte. Vai pegar o pequeno que estava lá cuidando das ovelhas. Jessé nem lembrou dele. E Deus traz uma palavra: Samuel, Samuel, não te atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém eu olho para o coração. Que Deus nos abençoe. Queridos, você tem tido uma percepção errada da sua vida, do seu plano? Você tem que ter coragem para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se preocupe com a percepção da sua família, do mundo, daquilo que as pessoas dizem. Vença tudo isso e ouça o que Deus tem para a sua vida. Eu quero concluir recitando o Salmo 95, que diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não vos endureçais o coração. Se você tem ouvido a voz de Deus, querido, não endureça o seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida, seja obediente à voz de Deus e seja bênção nas mãos do Senhor. Pastor, então, qual é o último resultado então? Pastor, eu não falei o resultado. Primeiramente, quando há prontidão de ouvir e obedecer à voz de Deus, nós vencemos a tristeza, o medo, a falsa percepção. E ainda experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Samuel ouviu a voz de Deus e ungiu Davi. E ele experimentou em sua vida, e o reinado de Israel experimentou algo maravilhoso, porque Davi foi o melhor rei sobre Israel. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas para que Davi pudesse assumir o trono, teve que haver um homem que ouvisse a palavra de Deus. E foi lá e fez conforme de fato o Senhor mandou fazer. Convido você a ficar em pé comigo hoje à noite. E eu quero orar por você
E eu quero convidar o nosso irmão Lucas. E eu quero desafiar você hoje à noite, querido, após ouvir esta mensagem. Primeiramente, avalie